Aula de Matemática, revisão 2. Progressão aritmética. Vejamos os exemplos abaixo. No exemplo A, nós temos 2, 5, 8, 11. De 2 para 5, nós somamos 3. De 5 para 8, também somamos 3. De 8 para 11, também somamos 3. No item B, nós temos 35, 30, 25, 20 e 15. De 35 para 30, subtraímos 5. De 30 para 25, subtraímos 5. De 25 para 20, subtraímos 5 também. E de 20 para 15, também subtraímos 5. Na primeira sequência, cada termo a partir do segundo é obtido pela adição do número 3 ao termo anterior a ele. Já na segunda sequência, cada termo a partir do segundo é obtido quando subtraímos 5 ou somamos menos 5 ao termo anterior a ele. Progressão aritmética PA. O que seria a progressão aritmética, então? É toda sequência na qual cada termo a partir do segundo é a soma do anterior com uma constante. Essa constante é chamada de razão. E no caso da PA, ela é indicada pela letra R. A n é igual a n menos 1 mais R. E o que seria isso? Um termo qualquer é igual ao seu anterior mais a razão. No caso, eu tenho que o R pode ser igual ao termo A2 menos o termo A1, ou o R pode ser igual ao termo A3 menos o termo A2, ou ainda o R pode ser igual ao termo A4 menos o termo A3. Fórmula do termo geral da PA. Um termo qualquer, AN, é igual ao primeiro termo, A1, mais N menos 1 multiplicado por R. Exemplos. Primeiro exemplo. Calcule o 12º termo da PA. 4, 9, 14, 19. Eu quero o 12º termo, portanto, eu quero o A12. Esse elemento eu desconheço. Mas eu sei que o N do nosso exercício será igual a 12. O A1 é igual a 4, é o primeiro elemento da sequência. A razão será igual à subtração de dois elementos próximos na sequência. Então, por exemplo, A2 menos A1. 9 menos 4 igual a 5. Poderia ter feito também 14 menos 9 também é igual a 5. Ou 19 menos 14, que também é igual a 5. Eu coloco a fórmula, a n igual a 1 mais n menos 1 vezes r, e substituo. A n é o que eu procuro, que é o A12. O A1 é o primeiro elemento, 4, mais o n, que é 12, menos 1 é da fórmula, vezes o 5, que é a razão. Primeiro eu resolvo os parênteses. A12 igual a 4, mais, faço a subtração, 12 tira 1, 11, vezes 5. Multiplico primeiro. A12 é igual a 4 mais 11 vezes 5, que é 55. E agora sim eu adiciono. A12 igual a 4 mais 55. O A12 é 59. Vejamos o segundo exemplo agora. Determine o primeiro termo de uma PA em que o A8 é igual a 35 e o R é igual a 3. Então, a razão é igual a 3. O que significa esse A8 igual a 35? Significa que o último termo, o AN, é 35 e o N vale 8. Vejamos. O A1 é o primeiro termo, é o que eu não sei, é o desconhecido. Então, o A1 eu estou procurando. O A8 é igual a 35. Isso significa que o N vale 8. E
e a razão é igual a 3. Copiando a fórmula e substituindo os valores, teremos o AN vale 35, que é igual, o A1 é ele próprio, porque eu não sei o valor, mais o N é o 8, menos 1 é da fórmula, vezes o 3, que é a razão. Primeiro, eu resolvo os parênteses. Então, 35 é igual a 1 mais 8 menos 1 são 7, vezes 3. Multiplico o primeiro. 35 é igual a 1 mais 7 vezes 3 são 21. Agora é o seguinte, nós temos uma letrinha que é incógnita no segundo membro. Ela tem que vir para o primeiro membro. Então, a gente vai deslocar de lado alguns elementos. O A1 vai para o primeiro membro e o 35 vai para o segundo membro. Então, fica assim, sinal de igual embaixo de sinal de igual. O A1 era positivo, vindo para o primeiro membro, ele fica negativo, menos A1. O 35, ele era positivo, indo para o segundo membro, ele vai com a operação inversa, menos 35. E o mais 21 é só copiar. Menos A1 é igual a menos 14. Menos 35 somado com mais 21, subtrai, vai dar menos 14. Multiplico por menos 1 em ambos os membros, porque a incógnita é negativa. Menos vezes menos vai dar mais A1. Menos 14 vezes menos 1 vai dar mais 14. Então, o A1 igual a 14. Próximo exemplo. Numa PA, o primeiro e o último termo são, respectivamente, 15 e 223. Lendo esse problema, eu já consigo descobrir o quê? Que o A1 vale 15 e que o AN é 223. E a razão é igual a 8. Então, o R é igual a 8. Quantos termos tem essa PA? Quando eu tenho essa pergunta, quantos termos tem essa PA, significa que eu não sei o valor de N. É o N que nós vamos procurar. Então, eu tenho lá, A1 é igual a 15, a N é 223, que é o último termo, e o R é 8. Eu não sei qual o valor de N. Copio a fórmula e substituo os valores. 223 é o valor do AN, que é o último termo, igual, o A1 vale 15, mais, o N eu não sei, continua sendo N menos 1, que é da fórmula, vezes a razão, que é o 8. Agora, a gente vai ter que fazer aquele método da distributiva. Esse 8 vai multiplicar o N e vai multiplicar o menos 1. Então, vai ficar assim, ó. 223 igual a 15 mais, olha lá, mais 8 vezes mais N vai dar mais 8N. Mais 8 vezes menos 1, menos 8. Agora, eu vou trocar de membro a incógnita mais 8. Ela vai para o primeiro membro, vai ficar menos 8N. Então, olha lá, sinal de igual embaixo de sinal de igual. Mais 8N veio para o primeiro membro, ficou menos 8N. O mais 15 já estava no segundo membro, no local certo, é só copiar. O menos 8 também já estava no segundo membro, eu copio. E o mais 223 foi para depois do sinal de igual no segundo membro, ficou menos 223. Agora eu vou efetuar os cálculos, ó. Menos 8N igual, vamos fazer o total de negativos no segundo membro. O 15 eu copio, menos 8 com menos 223 vai dar um total de negativos de menos 231. Agora, fazendo o total ali do segundo membro, menos 8N igual, menos 216. De novo, eu tenho uma incógnita negativa no primeiro membro, então eu multiplico ambos os lados por menos 1. Menos vezes menos vai dar mais 8N, menos vezes menos vai dar mais 216. Esse 8 que multiplica o N passa para o segundo membro, dividindo. Então, fica N igual 216 dividido por 8. Essa divisão vai dar um N igual a 27. Portanto, nossa PA tem 27 termos. Progressão geométrica, PG.
Vejamos esses exemplos agora. 1, 3, 9, 27. Diferente do exemplo que nós tivemos com a PA, eu não encontro os elementos adicionando os números, e sim fazendo uma multiplicação. Olha aqui, 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 3, 9, e 9 vezes 3, 27. No exemplo B, 3, 6, 12, 24, 48. Essa é uma sequência em que eu não encontro os valores dela fazendo uma adição. Eu encontro esses valores fazendo uma multiplicação. Vejamos. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2 são 48. Então, no primeiro caso, a razão é igual a 3. E na letra B, a razão é igual a 2. Eu tenho exemplos de PG, e no caso, a razão da PG não é indicado pela letra R, e sim pela letra Q. Então, a progressão geométrica, ela é uma sequência de números reais, onde cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior, multiplicado por uma razão. Na PG, a razão é representada pela letra Q. Então, a fórmula da razão, um termo qualquer dividido pelo seu anterior, me dá a razão. Então, vendo o exemplo novamente. Se eu tenho esse exemplo, 1, 3, 9, 27, e eu quero encontrar a minha razão, eu divido um termo qualquer pelo seu anterior, a partir do segundo. Por exemplo, A2 dividido por A1 ficaria igual 3 dividido por 1. E 3 dividido por 1 é igual a 3. Então, a razão Q é igual a 3. No exemplo 2, como vimos, teremos um termo qualquer dividido pelo seu anterior a partir do segundo. Então, se eu quiser de novo escolher o A2 e o A1, ficaria A2 dividido por A1, que é igual a 6 dividido por 3, que é igual a 2. Então, a razão nesse caso é Q igual a 2. Outro exemplo, 54, 18, 6 e 2. Note que neste exemplo, a PG está com valores decrescentes. Isso significa que a razão da PG é uma fração menor do que 1. Então, olha lá a nossa sequência. A1, A2 é 18, A3 é 6 e o A4 é 2. Então, de 54, ela está ali no 2, foi diminuindo. 54, 18, 6 e 2. Se eu quero achar a razão, eu vou pegar um termo qualquer, dividir pelo seu anterior, a partir do segundo. Vamos supor de novo que eu escolhi A2 dividido por A1. Então, eu teria igual 18 sobre 54, dividido por 54. 18 dividido por 54, eu terei um número decimal. Então, vamos simplificar esse valor. Simplificando por 18, 18 dividido por 18 vai dar 1. 54 dividido por 18 vai dar 3. Então, isso aqui fica igual a 1/3. Então, a razão nesse caso é 1/3. Se preferirmos outros dois números da sequência, o resultado será o mesmo. Veja. Se eu prefiro o A4 e o A3, então fica assim, ó, igual 2 sobre 6. Simplifico esse resultado, porque 2 dividido por 6 vai dar um número decimal. Então, simplifico por 2. Simplificando por 2, 2 dividido por 2, 1. E 6 dividido por 2, 3. Então, eu fico com 1/3 novamente. A razão também será 1/3. Fórmula do termo geral da PG. AN igual primeiro termo vezes a razão Q elevado a n menos 1. Então, o A1 é o primeiro termo da sequência, o Q é o nome dado à razão da PG, N é o número total de termos de elementos dessa PG,
e a n é o último elemento da sequência, ou o elemento solicitado. Vamos ver alguns exemplos. Calcule o sexto termo da PG, 3, 6, 12. Nesse caso, o A1 é igual a 3. A razão será igual ao A2 dividido por A1, que é igual a 6 dividido por 3. Simplificando, ou no caso, dividindo 6 por 3, teremos 2 sobre 1, que é 2 inteiros. Eu quero o sexto termo da sequência, então eu quero A6. Então, o meu n é 6. Copio a fórmula, a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Eu quero o A6, que é o último termo, calcule o sexto termo da sequência. O meu A1, o primeiro termo, é 3. A minha razão, eu acabei de encontrar na divisão que deu 2. O meu expoente n é o 6, n é igual a 6. E menos 1 é da fórmula. Aí eu faço a continha que está no expoente, 6 menos 1, copio novamente. A6 igual 3 vezes 2 elevado, 6 tira 1 deu 5. Ótimo, eu fiquei com o seguinte resultado, 3 vezes 2 elevado à quinta potência. E vocês se lembram como se resolve 2 elevado à quinta potência? Então, vamos lá. 2 elevado à quinta potência é igual ao número 2 repetido 5 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 números 2. 2 vezes 2 são 4. 4 vezes 2 são 8. 8 vezes 2 são 16. E 16 vezes 2, 32. Portanto, 2 à quinta é igual a 32. Substituindo lá na fórmula, eu vou ter A6 igual 3 vezes o meu 2 à quinta, que é 32. Portanto, A6 é igual 3 vezes 32, 96. Então, o meu sexto termo desta sequência é 96. Nosso segundo exemplo aqui. Calcule o quinto termo desta sequência. 4, 8, 16. Bom, eu já consigo verificar que o meu primeiro termo é o 4. A1 é 4. E a minha razão? Eu posso fazer A2 dividido por A1, ou se eu preferir ainda, o A3 dividido por A2, que vai dar na mesma. Então, no caso, A2 dividido por A1 é igual a 8 dividido por 4. Ou eu simplifico ou divido direto neste caso. Simplificando por 4, vai dar 2 sobre 1. 8 dividido por 4, 2. 4 dividido por 4, 1. 2 dividido por 1, 2 inteiros. Eu quero o quinto termo, então o A5 eu desconheço, mas eu sei que o n será 5. Copio a minha fórmula da PG. A n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Eu quero o A5, que é igual ao meu primeiro termo A1, que é 4, a minha razão, que é 2, que eu acabei de encontrar, e o meu n, que é 5. Menos 1 é da fórmula lá no expoente. Faço a subtração no expoente. Então, fica A5 igual 4 vezes 2 elevado à quarta potência. Por que quarta potência? 5 menos 1 são 4. E 2 elevado à quarta potência, como é que eu faço isso? 2 elevado à quarta potência, eu copio o número 2 4 vezes. 1, 2, 3, 4 números 2. 2 vezes 2 são 4. 4 vezes 2 são 8. 8 vezes 2 igual a 16. Portanto, 2 à quarta é igual a 16. É só substituir lá na nossa continha. A5 é igual a 4 vezes o 2 à quarta, que é 16. E, por último, A5 é igual a 4 vezes 16, 64. Último exemplo. Ele não veio escrito na forma de sequência de números, ele veio um probleminha. Então, vamos ler e observar. Olha aqui. Numa PG de 5 termos, o que significa isso?
que o meu n vale 5. Então, eu já tenho aqui, o n vale 5. O primeiro termo é 2. Então, meu A1 vale 2. E a razão é 3, portanto, o meu R vale 3. É importante que a gente já vai lendo, já vai observando e anotando os valores. Determine o último termo. O que significa? Significa que ele quer o AN, mas como ela tem 5 termos, essa minha sequência, então eu quero o A5. Ok? Copio a minha fórmula, AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Substituo os valores. A5 eu não sei. O A1 é o 2. O Q é o 3. O N, 5. Menos 1 é da fórmula. A5 é igual a 2 vezes 3. 5 menos 1 no expoente virou 4. Ótimo. O que significa 3 elevado à quarta potência? 3 elevado à quarta potência significa igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Copio o número 3 4 vezes e faço a multiplicação. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3 igual a 81. Portanto, 3 elevado à quarta potência é igual a 81. Substituo, A5 é igual a 2 vezes 81 e A5 é igual a 162. Então, pessoal, terminamos essa aula por aqui, tá? Meu contato está aí para vocês, meu e-mail, Facebook, Cris Navarro. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais!